Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindo, bem-vindas. Todo mundo que gosta de rádio, esse rádio que já é centenário no Brasil e que tem tantas histórias para contar. A cada semana a gente vem aqui nesse canal do YouTube que tem meu nome e que você pode observar, verificar, ouvir em podcast, ouvir também em áudio e vídeo as histórias das pessoas que ajudaram a escrever, né, as páginas importantes da história do rádio no Brasil. Hoje é uma figura muito simpática, de quem eu gosto muito, de quem eu sou fã, como ouvinte e como amigo, mas eu não sei tudo. Eu não sei mais de 3/4 do que aconteceu, e eu vou chamar aqui para a tela o meu amigo Edinho Moreno para ele contar como tudo começou. Bem-vindo. Olá, Luiz Fernando Malioca. Olha, legal saber ou conversar, que honra falar contigo. Um cara que é um capítulo importante nessa história do rádio, né? Que honra. Eu sou mais uma página virada, só isso. Não, de jeito nenhum. Eu acredito que você seja um volume inteiro, viu, Luiz? Numa boa. Só se for por causa do peso, mas deixa isso para lá, ficar por outra hora. Edinho, nós temos alguns personagens da história do rádio e da televisão que têm o sobrenome Moreno. Tá. Alguns são originais, outros escolheram, como era comum até no passado, até certo tempo aí, as pessoas preferiam falar, meu nome é Eurípides, eu acho que não vai ter, no século XXI não vai nascer mais Eurípides, mas, né, Ariovaldo, coisas assim. E não é por nada, mas as pessoas preferiram agora nomes mais ou bíblicos, ou mais simples, ou nomes de moda. Lá naquele tempo passado, muitas vezes um doutor Fernando, que era personagem de uma novela da TV Excelsior, nasceu Fernando naquele período, não é meu caso, eu já contei outro dia aqui na página do Facebook que a minha mãe era devota de Santo Antônio e, como muito católica e fervorosa, ela fez uma promessa para que, se eu vingasse, porque eu quase não cheguei, então ela daria um nome de Santo Antônio, que é o nome original. Ele mudou, chama-se nome onomástico, ele mudou para Antônio quando ele entrou no convento. Mas o nome original dele era, quando ele nasceu, na pia batismal, ele ganhou o nome de Fernando. Então, só por curiosidade, para dizer que não tem nada a ver com o doutor Fernando da novela, que era Francisco Coco, numa das novelas da TV Excelsior. Mas eu quero saber de você, já falei até demais nesse começo, imagina, como, prazer ouvi-lo. Se o nome é original e onde nasceu, quando começou a sentir que tinha vontade ou foi picado pelo vírus? Conta tudo. Eu costumo dizer que o vírus continua me picando, né? Pois bem, o meu nome não é Moreno, na verdade Moreno é um pseudônimo, como você disse, a exemplo de muita gente que fazia isso. Eu lembro que no comecinho de rádio ainda me falaram, não, é legal você usar um outro nome, que aí as pessoas não acham você na lista telefônica. Eu falei, poxa, mas que coisa mais estranha. Eu mudei, mesmo não tendo telefone, eu adotei Edinho Moreno, mas meu nome completo é Edmilson Martins de Souza. Eu nasci em Belo Horizonte na noite de 8 de março de 1964, poucos dias antes do golpe, né? Algo do golpe travestido de revolução, como a gente aprendeu nas aulas de história no colégio. Mas algo que já vinha se anunciando. E vim para São Paulo muito cedo. Eu costumo dizer que eu sou mineiro, mas estou paulista, mas vim com 2, 3 anos de idade, então eu fiquei um cara sem lugar, porque em Minas eu sou paulista e em São Paulo eu sou mineiro. Eu estou em rádio desde 1983. Na verdade, a minha entrada em rádio foi uma coisa... Foi meio natural. A minha vontade realmente era fazer biologia com ênfase em biologia marinha, né? Eu, quando era pequeno, ainda brincava de Mike Nelson nas bacias de água, com um chuveirinho na boca, fingindo ser um regulador. E... Gostava de ver os girinos, né? Olha aquilo lá, o que é aquilo? Você sabe que era do nada apareceu, né?
Era uma coisa meio maluca. Tinha um lugar perto de casa que tinha assim, algumas minas de água, onde as pessoas iam lavar o carro. E meu pai ia lá lavar o carro dele também. Cara, eu via aquelas coisinhas pretas nadando na água, eu falava, poxa, isso é peixinho. Quando me contaram que aquilo era sapo, eu não cheguei mais perto da lagoa, né? Mas assim, passei a minha vida toda, na verdade eu só aprendi em Minas a falar e a torcer pelo Cruzeiro. Quer dizer, a falar, andar, comer sólidos e torcer pelo Cruzeiro, né? O resto do meu aprendizado foi todo em São Paulo. Que nem eu falei, agora a minha entrada em rádio foi em 1983. Eu fui trabalhar no jornal Notícias de Itaquera, no jornal de bairro que cobria a vida de Itaquera, os fatos ocorridos ali. Eu fazia o colegial na época, inclusive. E, assim, ia entrevistar empresários locais, pessoas, assim, comunidades em geral. E eles tinham uma participação no jornal Bom Dia Imprensa, do José Jantalha. Aí chegaram para mim um dia e falaram, escuta, você estuda rádio, né? Eu falei, sim, eu sou um cara apaixonado por rádio e estou tentando entrar nesse negócio também, né? Já que eu já estou aqui no jornal. Então você vai lá fazer a participação para a gente. Na verdade, pediram para que eu fizesse por telefone um editorial do jornal Notícias de Itaquera, falando sobre, eu me lembro, o assunto era preço de material escolar. Isso foi no dia 1º de junho, né? E eu falei, olha, eu não tenho telefone, eu posso ir lá fazer ao vivo? Disseram, claro, pode ir ao vivo. Lá fui eu, 6 horas da manhã, para a Praça Oswaldo Cruz, 124, 18º andar, e fazer a minha participação lá no jornal Bom Dia Imprensa. Nesse dia, assim, era meu primeiro dia oficial como funcionário do jornal Notícias de Itaquera, e foi o meu primeiro dia como radialista, porque eu acabei ficando. Eu fui para a rádio e fiquei na rádio. A Jurema Maiara, que era a diretora artística da Rádio Imprensa, uma rádio até que na época só tocava música brasileira, né? Ela chegou no estúdio e falou, quem foi que acabou de falar? Eu falei, eu. Ela falou, vem cá, vamos conversar. E fui contratado pela rádio, fiquei lá. Já passou naquela época pela dona Matilde? Passou perto? Sim, ela já estava lá? Claro. Matilde Bueno já estava lá, sim, sabe, faz... Olha... É um esteio da imprensa, né? Sim, a família Cury deve ser eternamente grata a ela, porque ela segura... seguramente. E a Jurema Maiara, se eu não me engano, depois participou, a memória às vezes falha, ou eu misturo as coisas, da Rádio Mulher com transmissão de futebol, de outras coisas. É verdade, né? Isso foi antes, inclusive, da Rádio Imprensa, né? E ela trabalhou com Flávio Cavalcante, era uma equipe na Rádio Mulher que cobria futebol, né? Faziam narrações, reportagem de campo, cobertura, e eram mulheres. Ou seja, quem acha que isso é inédito, né? Assim, óbvio, acho que tomara que mais emissoras se interessem por isso e invistam nisso, mas isso não é inédito, não, isso já vinha acontecendo, sim. Inclusive a Claudete Troiano, que todo mundo se lembra do programa Mulheres, né? Com a Ione Borges, lá nos idos dos anos 80 da TV Gazeta, ela já tinha participado também. Eu acho que ela fazia parte da mesma... A gente é muito preconceituoso, é muito machista, acha que elas nunca fizeram e que não vão ser capazes de fazer. Eventualmente, eu já ouvi esse comentário, a Globo coloca uma garota, uma repórter, melhor dizendo, para fazer campo, quando está no estádio em que ela não vai, né? Ela pega uma repórter da TV local e tal, o pessoal fala, nossa, mulher, fala, pô, meu, já existiu, já deixou de existir, já passou, já foi algo de nossa, olha só, né? De chamar atenção e depois passou, normal isso tudo. É verdade. Mas vamos em frente. A ESPN, inclusive, tem uma equipe feminina que faz narração, faz a cobertura também. O SBT, se não me engano, teve uma experiência também com narração feminina, né? Mas, você vê, futebol é coisa de homem, né? A Marta tem 6 títulos como melhor jogadora do mundo, né? Futebol é coisa de homem, Inclusive, eu tenho uma filha que é atleta, ela joga futebol lá nos Estados Unidos, pela faculdade, lá em Indiana, né? Cara, tão jovem já tem filho grande assim?
Jovem, eu me engano bem, viu? Eu tenho duas filhas, Gabriela com 31 anos e Luísa com 23 anos, e tenho um casal lindo de netos, insuportavelmente lindo. Olha que gostoso. Miguelzinho vai fazer 10 anos agora e Sofia tem 6 anos. Mas não dá para imaginar que estamos conversando com o vovô Edinho, não dá. Olha, eu posso dizer que de vez em quando eles falam, vovô, para de ser criança. Acho que Muito legal. Eu acabo atrapalhando a brincadeira. Mas eu interrompi você no dia em que você foi chamado pela Jurema Yara para dizer alguma coisa sobre aquela voz que ela ouviu e gostou. Isso, aí acabei ficando na rádio. Eu comecei fazendo o jornal com o José Jantalha de manhã, o jornal Bom Dia Imprensa. E, claro, eu passava o dia inteiro depois, né? Porque eu ia ver como era feita a programação, eu ia ver como eram feitas as gravações, eu ia ver como é que era toda a rotina do rádio, né? Sabe, como é que era atendimento ao ouvinte. Ou seja, eu ficava lá perturbando mesmo. E contei com grandes ajudas ali dentro da rádio, óbvio, até para aprender, para desenvolver meu trabalho. Posso citar o Gilmário Laerte, do Departamento Comercial, a Matilde Bueno, a Jurema Yara, a Fátima, a Ilma. Olha, todo mundo me deu uma super força. Aí eu comecei a fazer o horário na rádio e eu fiquei, assim, depois de um mês, eu recebi um telefonema assim, escuta, você grava comerciais? Eu falei, gravo, acho que gravo, né? E aí eu fui fazer as férias do Dárcio Arruda, que gravava os comerciais das Casas Bahia. Isso com um mês de rádio, né? E ali eu vi que também era outro mundo, era outra prática, era outra forma de falar, era outra forma de comunicação, mesmo sendo um comercial de varejo, anunciando produtos e preços de produtos. Eu vi que era completamente diferente de rádio, mais um universo a se explorar. Fala um pouco a mais, que isso me interessa, depois se a minha memória não falhar, eu vou continuar. Quem era o homem contato das Casas Bahia que foi te contratar? Olha, quem me chamou foi o Brasa do estúdio. O estúdio chamava-se Cruzeiro do Sul. Era o estúdio do Walter Deveza e do Antônio Carlos Rocha. Eu conheci. Mas o contato comercial da Bahia, das Casas Bahia, você lembra quem era? Quem cuidava daquilo era João Elias. João Elias. Era João Elias, isso. João Elias, tem gente que não sabe, ele se tornou um amigo, até porque depois eu conto outra coisinha. Mas o João Elias é dono da VIP FM. VIP FM, sim. Emissora de Itanhaém, que é utilizada pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação para retransmitir, na verdade é reproduzir, para a Baixada Santista e também aqui para São Paulo, de onde falamos, o som da Rádio Bandeirantes AM, 840 kHz. Porque quando ela teve a oportunidade de juntar as duas rádios, ela separou. Ela transformou em Band FM, criou um outro perfil, depois não podia voltar. Quando começou o pensamento de migração, ou que o AM já não estava, tirar o já para não dar cacófone, com aquela coloração gostosa, né, que você ouvia, mas ouvia com interferências, aí eles foram atrás de uma emissora de rádio e foram ao João Elias e trouxeram a 90,9, que é VIP FM. Agora, só para complementar, eu sempre digo isso, eu tenho que me meter porque eu tenho história que passa perto, que esbarra. Mas bom que também... não, desculpa, por favor. Não, o Dárcio Arruda, ele foi meu grande colega, nós fomos, assim, profissionalmente muito ligados, chegamos a ter uma agência de propaganda, acredite se quiser. A Publinter, Publicidade e Propaganda, nasceu porque estávamos gravando chamadas, eu era produtor de chamadas da TV Cultura, e um ex-aluno meu, Amâncio Pereira Neto, filho do presidente do São Paulo Futebol Clube, era o estagiário, assistente, enfim, estava trabalhando com a gente, e eu escolhi o Darcio para fazer as chamadas.
Aí um dia a gente está conversando, o Darcy falou, olha, eu tenho alguns clientes, eu trabalho com esse, aquele outro, mas eu não tenho como escrever, não tenho como fazer nada. Na verdade, eu sou um contato. Vamos abrir uma agência? Eu falei, fechado, eu topo. Eu tenho algum conhecimento, fiz uma faculdade que tinha publicidade e propaganda e tal, vamos embora. Acho que eu nunca contei isso para ninguém, a primeira vez. E aí, que nome a gente vai dar? Eu falei, não sei. Aí começa, né? Propaganda e não sei o quê. Dárcio, Amâncio e Malhoca. Não, não dá. Aí começa aquele jogo de coisas. De repente eu falei, espera um pouquinho só. O que a gente faz aqui? Chamada. Não, chamada não. A gente faz interprogramas. E o que nós vamos fazer? Publicidade. Publinter, pronto, nasceu. Daí virou Publinter, Publicidade e Propaganda Limitada. Abrimos a empresa e o primeiro cliente, ninguém sabe disso, nem a família que já vendeu os direitos das Casas do Bahia sabe, né? Eu tenho um acervo guardado numa caixinha muito especial da primeira Publinter que existiu, cujo primeiro cliente foi Casas Bahia. Olha só, e mais, eu tenho aquela pastinha de você virar as fichas, que é muito comum em transmissão de jogos e tal. É um fichariozinho, né? Que você usar, que você usa no vertical, e vem as informações escritas. Eu datilografava, eu criava os textos dentro do que o João Elias queria e passava para o Dárcio ler. Então, olha a coincidência, exatamente num período de férias, mas aí, nessa época, a Publinter já não existia mais como agência de propaganda, porque o Dárcio não tinha mais condição. Fazia TV Globo, fazia uma série de coisas, ele desistiu um pouco de ter a agência, não de ser a voz das Casas Bahia, até o dia em que o Baianinho cresceu, né? O ícone que tinha lá, uma assinatura cantada. Sim. Né? Ele cresceu e eles trocaram o apresentador por algum motivo. Mas agora, de novo, você no palco para contar a continuidade. Não, eu queria até complementar. Você sabe que eu cito o Dárcio Arruda como profissional, como exemplo da época, quando eu digo que eu atuei 10 anos em rádio, mas foram 10 anos muito intensos, né? Era muito comum colegas trabalharem em 2 emissoras ao mesmo tempo, ou 2 ou 3. O Dárcio fazia Capital, fazia Antena 1, fazia TV Globo e ainda gravava Casas Bahia, ou seja, o dia dele, eu não sei se tinha mais de 24 horas, mas ou como é que ele acertava isso, mas era o cara que mais trabalhava que eu conheço, assim, simultaneamente, né? De manhã numa rádio, de tarde na outra, depois ia fazer o jornal na Globo, depois voltava. E eu tenho uma história também com o João Elias, quando a Bandeirantes, quando estava correndo aquela história da Bandeirantes ter a Band FM em 96,9, que era a Rádio Cidade, né? Eu lembro que eu marquei uma reunião com ele e fui lá, falei, olha, eu acho, comenta, se não tenho certeza, que a Bandeirantes vai migrar para 96,9. Assim, se de repente eu vi como uma oportunidade, falei, a 90,9 vai ficar sem a Bandeirantes, vai ficar sem nada. Eu fui lá conversar com ele. Eu sei que depois de um baita tempo de conversa, depois de 3, 4 cafezinhos, ele sentou à mesa, olhou para mim e falou, escuta, desculpa, eu não estou entendendo ainda qual que é a sua proposta. Eu falei, João, eu não tenho proposta nenhuma. Falei, eu juro que eu vim aqui movido pela ousadia para ver assim, se de repente a rádio ficar sem a Bandeirantes, se tem alguma possibilidade da gente assumir a rádio, ou trabalhar na rádio, ou desenvolver um projeto, ou apresentar um projeto, se a porta está aberta para isso. Ele falou, olha, eu não acredito que a Bandeirantes deixe de transmitir
aqui pelos 90,9. Falei, mas mantenha o meu contato aqui, foi bom te conhecer, foi legal. Falei, desculpa, eu não trouxe proposta nenhuma, eu fui absolutamente atrevido em vir aqui, cara de pau de verdade, mas foi super bom, foi uma conversa super bacana. Foi legal porque você já entrou com um não e saiu com ele. Se de repente ele estaria preocupado, estivesse preocupado, mas olha, realmente, então vou ficar aqui. Aliás, o projeto que você não falou que é, mas o projeto que eu já sonhei com o Clube da Voz, com pessoas do Clube da Voz, e tem alguns dos seus colegas lá do clube que sabem dessa conversa, ia ser a coisa mais fenomenal do mundo. Mas depois passou o tempo, a Voz Bonita já não interessa muito para uns e outros, o que interessa é menos falatório, é qualquer coisa assim, a não ser na hora exata em que as pessoas estão utilizando o exato, né, a hora certa de utilizar a voz específica para isso. Pode ser do mundo, ou pode não ser, aquilo que o cliente quer, exatamente ele vai buscar a voz bonita, a voz bem timbrada, e etc, etc. Caso contrário, você tem DRT aí? Tem. Deixa eu ver. Ah, tá bom. Senta aí, faz horário, e aí vai. Prossiga. Desculpa. Eu quero crer que isso vai mudar, viu, Luiz? Não me refiro... pior. Não me refiro à voz bonita, não me refiro à voz grave, pesada, aquela coisa toda. Na verdade, a voz bonita, a voz bacana é um dos elementos dessa comunicação. Eu gosto muito de rádio falado, né? E assim, mesmo tendo sido criado dentro de rádio, naquele conceito de pouco papo e mais música, eu gosto muito do rádio falado. E eu acredito que as pessoas estão descobrindo isso novamente. Ainda que eu não concorde com a linha editorial de algumas rádios, com as argumentações, aquela coisa de confundir opinião com informação, eu ainda prefiro ouvir o rádio falado. Assim, eu acho que já é um princípio, já é uma forma do rádio voltar às suas origens de conversar, né, de argumentar, de dar voz mesmo, né? O rádio que não vai morrer é o rádio comunicação, não é a rádio vitrola. As pessoas começaram a confundir, eu não vou entrar nesse caminho porque a gente vai fazer uma palestra e não vai chegar ao que a gente quer, que é conhecer a sua história. Sim. Mas a partir do momento em que o FM se transformou em rádio musical por fator econômico, o governo dá um prazo, você tem que virar uma rádio, aquilo que era link, que só mandava o som do estúdio para o transmissor, passa a ser uma rádio de broadcast, como foi a norma governamental da época. O Dentel já estava em cima pressionando, olha, tem que virar. O que faz um dono da rádio que de uma hora para outra tem que ter tudo diferente? Ele pega o estúdio que está encostado, né, manda caiar, manda pintar de branco ou de azul claro, seja lá de que cor for. O Eucatex já está na parede, ele só precisa... Estava muito marrom por causa do fumo, por causa do cigarro, dá uma pintada de branco, né? E aí vira uma emissora de rádio. Mas você não tem dinheiro para contratar o pessoal. Não precisa, ninguém falou que tem que ter locutor. Você grava um prefixo, pega a voz padrão, que vai lembrar o nome da rádio, grava o ZYD, que é a como é que chama? Identificação. Não, eu estou com a vinheta na Bandeirantes, identificação. A identidade da emissora. E aí, a partir daí, você já tem hora certa gravada e pronto. Aí você faz a rádio. Mas o que eu vou falar? Não vai falar nada, vai tocar música. Pega esse pacote de disco aqui, toca do 1 ao 50, depois que o próximo operador chega, ele vira do 50 para o 1, e aí ninguém vai notar. E foi assim o começo da FM. Se alguém quiser me desmentir, fique à vontade também. Você que está ouvindo e vendo aí a gente, ouvindo no podcast, foi isso. Então a rádio FM não era bonita porque tinha som bom e porque a música precisava de som bom. O AM também tinha música e nunca ninguém reclamou muito porque era o que tinha, né? Agora, essa rádio que você gosta de ouvir é a rádio verdadeira. Esse é o poder do rádio, é a comunicação, é a conversa,
E o conteúdo. Agora, sinceramente, lá no grego, quando eles falaram em eufonia, ou seja, som bom, é isso. Quando você tem uma voz gostosa com conteúdo, você para e fica, meu, esquece o resto. Se não tocar música, também não tem importância. Faz um intervalinho para poder tomar um gole d'água e prossiga. É isso aí. Mas está certíssimo. Você sabe que se a gente entrar nessa seara, nós vamos ficar umas 3 horas conversando aqui, que vai ser ótimo, eu vou adorar. Fazemos 2 programas, não tem problema. Excelente. Mas então, eu estava na Rádio Imprensa, aprendendo a fazer rádio, né? Aliás, eu acho que eu estou aprendendo até hoje, já que o rádio é esse veículo vivo, né? Ele se transforma a todo momento. Estamos fazendo rádio aqui agora, né, Luiz? Isso aqui é rádio com imagem, mas é rádio. Com 3 meses aproximadamente, eu recebi uma ligação, assim, ô Edinho, você que é locutor aí, você que está no ar agora? Sim, sou eu. Aqui é o Tony da Antena 1. Falei, tudo bem, Tony? Então, olha, o Arnaldo Sacomani te ouviu, gostaria que você viesse aqui para conversar com a gente. Poxa, eu falei, caramba, convite da Antena 1, vou nessa, né? Era uma rádio que brigava pelas primeiras posições no Ibope na época, né? Sim. Eu falei, poxa, mas vou correndo. Fui lá naquela... Você já deve ter ouvido isso algumas vezes, né? Naquela garagem da Consolação, revestida com cortiça, né? Pois é, eu lembro que eu entrei na rádio. Claro, o som ambiente era a rádio, e eu ouvi aquela voz bonita falando. ZYD 823, Antena 1 FM, Rádio Difusão, São Paulo. Falei, quem é esse? Eu lembro que eu cheguei no estúdio, dei aquela olhadinha, era o Paulo César Bonaldo. Aquela voz super bonita. Paulo César fazia TV Globo, inclusive. Era uma das vozes de cabine da Globo. Sim. Eu olhei para aquilo e falei, meu, que barato isso aqui. E conversei com o Arnaldo Sacomani, acabei ficando na Antena 1, mas fazendo finais de semana ou alguma madrugada e trabalhando ao mesmo tempo na imprensa. Porque eu estava aprendendo, na verdade, na Antena 1 também, porque na imprensa nós não operávamos a mesa de som. Então, eu trabalhava na imprensa das 13 às 15 horas, ia para a Antena 1, aprendia a operar a mesa com o Paulo César Bonaldo, meu amigo, meu saudoso amigo que me ensinou a operar a mesa de som, voltava para a imprensa e depois fazia um programa das 17 às 19 horas também. Foi essa correria bastante tempo. Em determinado momento, o Arnaldo Sacomani chegou para mim e falou, escuta, a gente está pensando em te mandar para Curitiba. Eu falei, como assim? Não, nós temos uma rádio, uma Antena 1 lá em Curitiba, estou querendo te mandar para trabalhar lá. O Araújo Rabelo já está lá, então você seria um bom nome para ir para lá também. Falei, cara, eu não quero ir, não quero sair de São Paulo, não. Não estava afim de sair de São Paulo. Não, sabe o que é? Aqui não tem um horário para você, não tem um espaço. Você não quer ir lá para Curitiba? Eu falei, cara, não quero, não. Eu vou esperar aparecer, abrir um espaço aqui na rádio, bacana, fico por perto, mas... para Curitiba, eu não tô afim de ir, não. Pô, mas é uma grana bacana. Eu falei, eu sei, bicho, mas não quero abrir mão de São Paulo, eu vou ficar aqui mesmo. Tava namorando, apaixonadão, eu falei, não vou sair mesmo, né? Claro. E fiquei só na Rádio Imprensa durante mais alguns meses. E aí recebi um convite para ir trabalhar na Diário do Grande ABC AM, através do Oliveira Júnior, que era locutor até recentemente da Jovem Pan, do Jornal da Jovem Pan. Ele me convidou. Já participou, já contou uma boa história aqui para a gente. É um querido amigo, Oliveira. Querido amigo. Vozeirão, uma voz bonita para chuchu. Pois bem, fui trabalhar lá na Diário do Grande ABC também. Só que, como ela ficava em São Bernardo e a imprensa lá aí na Praça Oswaldo Cruz, eu acabei optando por ficar só na Diário. Porque, claro, ganhava um pouquinho mais, né? Já estava mais tempo na Rádio Imprensa, a Rádio Imprensa estava passando por algumas modificações. Aí eu me lembro que eu saí da Rádio Imprensa, eu fiquei só lá na Diário. Pouco tempo depois, eu encontro o Paulo Mai no metrô um dia, locutor Paulo Mai, colega também, trabalhava na Antena 1, falou, poxa, por que você saiu da Antena 1? Eu falei, não saí, eu não cheguei nem a entrar, eu fiquei na porta, né?
E falou, mas aparece lá, cara, o pessoal, eles estão movimentando alguma coisa lá, tá tendo alguma... Eu falei, tá bom, eu fui lá visitar. Fui visitar quem que eu encontro, assim, no corredor, entre o estúdio de cortiça e o estúdio de gravação. O Arnaldo Sacomani. Ele olhou para mim e falou, Edinho, sobe aqui e fala com o Lisandro. Lisandro Antônio, que eu não conhecia ainda. Eu falei, sobe e fala com o Lisandro? Tá. Eu subi e falei, desculpa, você que é o Lisandro? Assim, eu sou o Edinho, o Arnaldo pediu para eu vir falar com você aqui. Tá, o que você faz? Eu falei, eu sou locutor. Então tá, a gente tem horário, mas eu não conheço o seu trabalho, você pode fazer hoje aqui, assim, hoje, das 2 às 6 da manhã para eu ouvir? Posso? Fui lá, fiz, e fui contratado de novo pela Antena 1. Aí já com horário, um horário fixo das 10 da noite às 2 da manhã. Ainda bem que ouviram, né? Caiu que eu não fiz. É um horário que o diretor da rádio, que o coordenador, como ele trabalha intensamente o dia inteiro, nem sempre, a menos que ele tenha insônia ou problemas de bexiga cheia, ele dá uma ligada ou às vezes dá uma sapeada, mas em geral... Eu acho que ele deve ter ouvido alguns minutos, ou assim, ou a abertura apenas, ou um trechinho, e falou, não, ok, o cara, só para saber se servia mesmo, né? Só para saber se... Ou então ele fez o processo inverso. Normalmente, mesmo sendo locutor, eu já falei isso aqui 10 vezes ou mais, eu não gosto da expressão, você quer gravar um teste? Essa pergunta é desagradável para um profissional. Agora, se você quer gravar um registro de voz, é a mesma coisa, mas não tem o caráter de teste. Verdade. O registro de voz é para eu poder mostrar para as pessoas quem é a pessoa que eu quero trazer para cá. Agora, fazer um teste, uma pessoa... Agora, não vai querer saber. Você nunca falou isso? Cansei de falar até o dia que eu me toquei e falei, como? O sujeito, eu ouvi o cara na outra rádio, eu vou pedir para ele fazer teste. Agora, o registro de voz te ajuda a saber se entra no processo que eu estou querendo colocar na emissora, se tem a ver com a grade da programação. É diferente. Se o gingado é o mesmo, se não é. Agora, fazer teste, pedir para um profissional, mas o comum é assim, você entra, grava o teste, alguém ouve e te põe no ar. Aí, no caso, foi o contrário. Você entrou no ar, ouviram, gravaram, e aí mostraram para alguém e falou, essa é a gravação dele no ar, contratado. Sim. Olha, você sabe que, Luiz, eu tenho um buraco no meu currículo, né? A gente não trabalhou junto, né? É uma pena. Eu também lamento isso. Eu quase trabalhei. Esbarramos. Em 83, uma semana antes de eu entrar na Rádio Imprensa, eu fui fazer um teste na Rádio Cidade com Eduardo Andrews. Sim. Ele chegou, eu fui gravar um registro na Rádio Cidade. Sim. E ele ouviu, depois me chamou à sala, foi quando eu conheci o Tavinho Sesc, outro grande amigo. Ele ouviu, me chamou na sala, falou, escuta, você ainda precisa de um pouco mais de tempo, precisa amadurecer. O que a gente costuma fazer aqui é o pessoal ir para o interior, ir para Estéreo Vale, fica um tempo lá e depois volta para cá. Tá disposto? Eu falei, claro. Ele falou, provavelmente tem uma vaga lá, acho que você vai lá para São José, se trabalha lá, e aparecendo uma oportunidade, você vem para São Paulo. Eu falei, puxa, maravilhoso. Isso foi assim numa quarta-feira. Mas aí, assim, digamos, foi numa quarta-feira, aí na segunda-feira eu comecei a trabalhar na imprensa, falei, ok, não vou sair de São Paulo. Quer dizer, fomos, voltamos e tô aí de novo, né? Bateu na trave, né? Bati na trave. O Andrews, pelo que eu entendo, pelo que me disse meu querido e saudoso chefe, Dr. Nelson Batista Neto, diretor superintendente do Grupo Jornal do Brasil, os cariocas, ele mesmo falava assim, os cariocas não aguentam mais ficar trabalhando em São Paulo. Primeiro foi o Carlos Townsend, também de saudosa memória, substituído pelo Eduardo Andrews, que também nos deixou. Mas eles queriam não só estar diante da praia, ou perto, como é o hábito, né? Ou ter o seu espaço para correr no calçadão, ou então, se sobrar um fim de semana, agora, ficar preso numa cidade como São Paulo, também conhecida como Selva de Pedra, tendo o calor carioca dentro, sabe? Aquela vontade. Aí eles não aguentavam. Eles tentaram colocar um paulista, o paulistano, até que me convenceram
deixaram a Jovem Pan e vir. Na verdade, eu deixei e assumi a cidade por acertos, mas não foram eles que me convenceram. Mas a tentativa existiu várias vezes. Então, foi por isso que a gente esbarrou, mas não chegou a machucar. Dá tempo, eu espero que dê tempo ainda. Vamos fazer isso um dia. Uma rádio nossa, vamos lá, é isso mesmo. Alô, João Elias, vamos conversar? Um abraço. Eu prometo que eu não tenho proposta de novo. Mas o café estava ótimo. Mas então... Prossiga, você está em 83, não, você está agora... Já fui em 84, você está vendo, foi muito intenso esse começo de carreira, esses primeiros 18 meses, foram de, assim, vem para cá, vai ali, sabe, atua aqui, tenta de todas as formas, foi um baita de um aprendizado. O rádio era enrolado, você que não estava dentro do sistema para saber como é que era o jogo, como é que era o troca-troca de funcionários. Alguém fazia um AM, daí a pouco já sobrava espaço numa outra FM que não era da mesma empresa. Sim, era uma grande folia. Mas assim, nesse período conheci muita gente, isso foi muito, muito, muito enriquecedor, né? Pois bem, aí fiquei durante algum tempo trabalhando na Diário do Grande ABC AM, e na Antena 1. Mas ainda assim, por muito pouco tempo que a gente está estamos em 1984. Em fevereiro de 85, eu estou na Antena 1, trabalhando, toco o telefone, eu atendo. Alô, Edinho? Sim, aqui é a Luísio Falcão da Eldorado FM. Eu olhei para o relógio, deviam ser 11 e tanto da noite, falei, tá. 11 da noite, o Aloysio Falcão da Eldorado vai me ligar. Você está louco? Eu falei, não, tá bom. Me dá o telefone, eu ligo para aí então. Tá bom, ele me deu o telefone, eu liguei. Alô, de onde é? Da Rádio Eldorado. Falei, por favor, o senhor Aloysio Falcão está aí? Sim, posso falar com ele? Pode. Aí, atendeu, era eu. Falei, sim, poxa, desculpa, cara. Eu falei, jamais imaginaria que você ia estar me ouvindo na Antena 1 a essa hora. Não, então ouvimos, gostamos do seu trabalho, você gostaria de vir aqui conversar com a gente? Vou. Aí foi onde começou a minha história na Rádio Eldorado. Aí da Eldorado foi de 85 até 1993. AM. FM, eu fiz FM, fiz um ano de AM, depois voltei para o FM e completei. Eu fiquei, acho que foram 4 anos 4 anos do FM, aí fiz um ano AM, depois fiz mais 3 anos FM. E aí acabei deixando o rádio, fiz algumas tentativas de volta, assim, fui trabalhar com meu querido Luiz Henrique Romagnoli, na Opus FM, que hoje se chama Nativa FM, né? Que mais? Fiz um projeto do Sindicato dos Bancários chamado Rádio dos Bancários com o Oswaldo Vita, o Colibri, e trabalhei acho que 2 meses na Rádio Manchete também, que a Rádio Manchete não existe mais, hoje é quem ocupa a frequência é a Rádio Disney FM, né? Mas assim, foram tentativas, na verdade. Não é 9,3, isso mesmo. Mas foram tentativas de volta. Agora, essa coisa você sabe que no começo, quando você me falou, não, vamos conversar sobre sua história em rádio e não sei o quê, eu falei, puxa vida, eu tenho pouco tempo de rádio. Assim, no total são 10 anos. Aí o Ronan Junqueira, meu vizinho, meu amigo, meu mestre, que mora aqui do lado, grande locutor, chegou para mim e falou, escuta, o rádio tem 100 anos no Brasil. Eu falei, Ele falou, você trabalhou 10 anos, 10%. Falei, falei, é um tempo considerável, sim. E se a gente desmembrar esses 10 anos entre TV, rádio, publicidade, vai dar uns 40, né? Porque, que nem eu falei, eu não trabalhava, como diversos colegas, em uma emissora apenas, sempre estava em 2, ou numa emissora de rádio e numa de TV, ou uma rádio, uma TV e mais um contrato publicitário, né? E morro de saudade de rádio ainda, mas eu acho que nem você falou, eu já estou meio página virada para o rádio ainda. Sabe? Não é isso. Eu acho. Eu acho que não, desculpa. Que bom. O que eu quero dizer é o seguinte.
chega um momento que você olha, você fala, o que eu vou ficar anunciando música? Tudo bem, eu vou ganhar um dinheiro, mas se eu tenho um outro lugar para ganhar dinheiro e usar a minha voz de uma maneira mais convincente para mim, que me dê mais prazer, eu não sou obrigado a ficar lá cumprindo o horário, sabendo que eles não estão me valorizando com o potencial que eu tenho e para aquilo que eu posso oferecer. Então, acho que infelizmente, do lado de cá do balcão do rádio, é triste, porque a gente perde a chance. Mas quando você vê triunfar as nulidades, sem nome, sem nada, mas quando você percebe que, puxa vida, Mequetrefe está fazendo um horário que podia ser meu, mas tudo bem, ele ganha lá o salário X, mais 20% de locutor, operador. Então, chega uma hora que você para e fala, poxa, eles não estão valorizando o veículo de maneira suficiente, sabe, para que eu possa participar. Eu acho que isso é um pensamento extremamente desagradável para o rádio, mas está correto. Sim. O que você vai fazer no rádio é um trabalho insano, 4 horas no mínimo, mais uma, às vezes, à disposição para gravar comercial, gravar dentro do seu salário, entendeu? E, às vezes, aquilo que oferecem para você como salário mais os 20% da operação não significa nada, financeiramente falando, aquilo que você consegue fazer num comercial. Então, o rádio já não é tão mais prazeroso como era antes. Eu confesso que Acho que esse é o caminho. Eu confesso que quando eu optei por gravar publicidade, eu pensava parecido. Eu tinha esse conceito de, ganhar dinheiro, vou ganhar dinheiro com publicidade, eu não vou ficar no rádio, não. E aí eu descobri que não é só grana também, publicidade, que nem eu te falei, tem uma outra forma de comunicação, tem uma outra abordagem, tem uma outra intenção. E acho que tudo isso me fez assim não criar mágoa com relação ao rádio. Tem colegas que ainda falam, puxa vida, no meu tempo que era bom, no meu tempo era assim, gente, meu tempo é hoje, né? Hoje tá bacana também, tá tudo certo, sabe? Acho que é um estágio importante, é um veículo apaixonante, mas assim, eu consegui descobrir também, embora você vai ler um texto que você não criou, traduzir uma intenção que você não tem inicialmente, mas gravar publicidade ou gravar documentários é um exercício interessante de comunicação, porque a voz não é mais sua, né? A voz é da marca, é do serviço, é do produto, é da história. E eu cheguei à conclusão que a voz, na verdade, é de quem ouve, né? Ela passa a ser propriedade inalienável, eu gosto de falar assim, de quem ouve a voz. Assim, já não é minha, já não é da marca, já não é do produto, já não é do serviço, é de quem ouve. Tem sentido, sim, até porque num determinado momento você percebe que você se doa. Claro que se você fosse um comunicador no sentido dos antigos disc jockeys, que a gente chamava, depois eles passaram a ser mais populares porque eles falavam com o público que estava acordando, ou falavam com o público que era mais romântico à noite, ou seja, aqueles programas bem específicos. Agora, tem uma hora que você é colocado no rádio, você é jogado como um profissional no horário em que olha, a sua voz, como ela é grave, talvez seja melhor você fazer esse horário aqui da tarde para a noite. E você não está discutindo com ele o projeto do programa que você vai fazer. Não, ele acha que você vai ler o noticiário de 5%, que é o máximo que eles deixam fazer, porque a lei obriga, naquelas poucas linhas que existem na hora cheia, vendido ou não, e o resto ouvimos e vamos ouvir. E olhe lá, né, há emissoras, você já citou uma delas, que se orgulham de tocar mais música e falar menos. Então, é um desgaste para o profissional, sabe? E hoje em dia, com esses serviços de streaming
Spotify, Apple Music, Deezer. É uma bobagem se vender um conceito de uma rádio que vai tocar mais música. Ué, o ouvinte vai ouvir quantas músicas quiser, no horário que quiser, na palma da mão, né? Ele não corre o risco de chegar na rádio e já está na metade daquela música que ele gosta. Nossa, quantas vezes, quando a gente ia gravar as fitinhas cassete, isso acontecia, né? Você tá lá rodando entre uma rádio e outra, daqui a pouco você, puxa, mas eu queria essa música, mas já tá na metade, não dá para gravar mais. Ou então, quantas vezes a mãe do nosso querido Antônio Celso foi homenageada, porque na hora certa, né, quando dava aquela pausa do 1, 2, 3, ele entrava para falar Excelsior. Era uma marca, era uma coisa maravilhosa. Agora, o que xingava o homem e a família... Sim, mas você vê, é uma marca que ficou para a história, né? O Antônio Celso, mágico. Uma vez, eu e o Antônio Viviani fomos à casa do Antônio Celso, fomos visitá-lo, ele morava ali perto da minha casa. Ele falou, vamos visitar o Antônio Celso? Eu falei, jura? Eu falei, nunca estive com ele. Eu falei, vamos lá, tomamos um café com o Antônio Celso. Foi fantástico também. Ele é uma grande figura, um grande profissional. Grande cara. Pena que não continuou, porque o rádio começou a exigir operação, né, dos funcionários, e nem toda emissora em que você ia tinha o operador, porque os donos não queriam pagar operador. Então, você tinha que operar, e ele é contrário a isso, ele não gosta e se sente analógico um tanto quanto eu. Eu não posso reclamar, não, porque eu nunca fui operador de mesa, mas em 2 ou 3 oportunidades, que também não vem ao caso, eu fui obrigado a segurar, né? Quando todos os funcionários falaram, chefe, ó, o pessoal do sindicato está aí na porta, está chamando a gente para ir para uma reunião lá, e tá bom, não tem tu, vai tu mesmo. Ia eu lá e ficava tocando música até dizer chega, sem saber direito qual botão apertar, porque uma coisa é você falar que o cara está fazendo certo ou errado, mais errado do que certo, não é muito corriqueiro, não é muito comum a gente ficar elogiando, porque acho que é obrigatório fazer bem feito, claro. Mas na bronca a gente sabe a hora certinha de entrar. Então eu fico imaginando, eu falei, o que deu na minha cabeça de sair da minha sala? Ainda bem que foram me avisar, porque eles iam largar a rádio lá, e eu fico pensando... Rádio chiado, né? E os compromissos comerciais? E o ouvinte, o que ele vai ficar pensando? E o Dentel, que pode tirar a rádio do ar, porque ela não pode ficar fora, só o aportador. Então, nessa hora você pensa em tudo, que até no emprego dos colegas que vão lá para falar, vocês podem ir, eu não posso. E aí ficava segurando a barra lá. Vamos falar um pouquinho agora. Vamos lá. Do que é que marcou. Eu acho que eu até sei, né? Às vezes as pessoas não sabem quem é o dono que fez isso, mas os comerciais marcantes para você e que você acha que resultaram em sucesso quando você se bandeou mais para a área da gravação e depois Clube da Voz, etc, etc. Olha, eu comecei a gravar, eu estava na Eldorado ainda, já nos últimos anos de Eldorado. Eu comecei a percorrer os estúdios, a levar fitinha gravada. Íamos eu e o Irineu Toledo muitas vezes, né, com um monte de fitinhas ali distribuindo nas produtoras, e trocávamos contatos, trocávamos agenda, né? Olha, já foi em tal produtora? Não, então leva lá, leva para essa aqui. E, assim, durante algum tempo eu gravei no estúdio Eldorado mesmo, alguns comerciais, e eu gravei o Estadão no Ar, a versão para rádio. Eles tinham um programa de TV, um programete na TV, que antecipava os assuntos que seriam publicados no dia seguinte pelo jornal. E nós fizemos a versão rádio. Éramos eu, o Cacá, Carlos Henrique Correia, a Jo Ferraz e a Cissa Manzano. Fazíamos 2 duplas ali, e antecipávamos as manchetes da edição seguinte do Jornal Estado de São Paulo. Isso sob a coordenação do Cebola, do Roberto Bueno, lá no Estúdio Eldorado. E foi um período super bom de prática de locução, né? E, ao mesmo tempo, eu visitava estúdios, assim como Luiz Orquestra, como o Flávio Augusto, lá da Compasso, como
eu sempre corro o risco de cometer injustiça, mas eu não gosto de deixar de falar os nomes mesmo. Ainda que eu esqueça algum, eu saio falando. Do Fernando Ribeiro, da Vice-Versa, foi uma pessoa extremamente importante também para mim. E comerciais que marcaram. Olha, eu já gravei, que nem eu falei, para o Estadão, gravei durante bastante tempo com o Luiz Macedo da Jukebox, Folha de São Paulo, gravei, até foi bastante tempo mesmo, fiz locuções super estranhas para a Folha de São Paulo. Não era só o Folha, não dá para não ler. Assim, tinha personagens e vozes caricatas, ou eu falava comendo, ou falava com uma folha de papel na frente, sempre tinha um exercício diferente, né? E que mais? Assim, você já falou das Casas Bahia, que você fez lá. Bahia comecei. Olha, eu já gravei, assim, se for falar de marcas, Luiz, eu acho que eu vou ficar muito tempo, mas assim, carros eu gravei quase todos, inclusive todas as marcas, inclusive recentemente eu gravei como ator para Peugeot, para o lançamento do Peugeot 5008, tá no YouTube lá, como é que é? Voice Test, se eu não me engano que chamaram, que eu e o Itamar Lembo fazendo locutores que já gravaram diversas marcas de carro, fazendo test drive com o Peugeot 5008. Eu já vi. Foi uma experiência super bacana, mas aí, fazendo comercial como ator, é que você percebe como é bom fazer só locução, viu? Que aí você fica escondidinho, é rápido a beça, resolve depressa, né? Que mais? Carro gravei bastante. Banco você fez? Desculpe? Bancos. Banco, gravei Bradesco, já gravei Itaú, já gravei Banco do Brasil, e outros que não existem mais, Banorte, BCN, já fiz alguns também. Nenhum fixo. Acho que o que eu gravei durante mais tempo foi Bradesco, que eu gravava a poupança da Abelhinha, né? Lá na Vice-Versa, com o Fernando Ribeiro e com o Bozo Barretti fazendo os jingles. Bozo Barretti do Capital Inicial, ex-Capital Inicial, né? Músico fantástico. Fez gasolineiras? Desculpe. Gasolineiras. Gasolineiras. Gravei postos Petrobras, gravei posto Ipiranga. Até essa série mais engraçadinha de Posto Ipiranga, o Pergunta Lá. Eu me lembro que eu gravei antes o Brasileiro Apaixonado por Carro, que falava de balinhas azuis. Gravei uma série interessante para eles também, para os postos Ipiranga do cartão de crédito. Carro. Então, o Mastercard é o meu cartão de apresentação até hoje, mesmo não gravando para eles há 3 ou 4 anos, mesmo não fazendo mais, não sendo mais a voz não tem preço de Mastercard. Mas foi assim, o locutor original era o Gilberto Rocha, grande locutor, uma figura já de saudosa memória também. E ele que era a voz de Mastercard, assim, imbatível. Um dia, a Fernanda Souza, que trabalhava no estúdio, era no Voices, acho que era no Voices, me ligou e falou, Edinho, cara... Cocaína? Não, era na Natingui. Acho que era o Voice. Ali o da Bocaina era nosso estúdio, né? Ela me ligou e falou, cara, eu tô numa enrascada. Eu falei, o que houve? Poxa, eu tô chateadíssima, cara. Eu precisava gravar um comercial de Mastercard. Eu já adivinhei, né? Falei, Eu falei, então liguei para casa do Gilberto, fiquei sabendo que ele faleceu. Eu falei, faleceu há meses, né? Ela falou, poxa, eu tenho aqui para gravar e não sei o quê. Você não grava para mim? Falei, olha, eu não tenho a voz do Giba. Eu falei, eu não chego nem perto. Eu falei, eu posso fazer na mesma intenção, mas vou fazer a minha gravação. Ela falou, não estou pedindo para você imitar o Gilberto. Você grava, eu apresento para o pessoal da agência, apresento para o cliente. Se eles aprovarem, tá tudo certo. Eu falei, não, então tá bom. E cachê? Eu falei, não, vamos resolver esse problema, depois a gente conversa, né? Fica tranquila. Aí, ok, fui lá, gravei o comercial de Mastercard e fiquei gravando para eles até recentemente. Foram quase 20 anos de gravação de Mastercard, né?
E aí, realmente, o cartão de crédito se tornou o seu cartão de visitas. Virou o meu cartão de visitas. Assim, até hoje, as pessoas falam assim, então, é você grava comercial? Eu falo, eu faço uns comerciais e tal. Então, que comercial que você está gravando? Eu falo, não tem nenhum no ar, faço a voz de tal coisa, tal coisa. Eu falei, tá bom, olha, não tem preço. Ah, era você! Até teve um grande barato o Duda Hernandes trabalhava na W Macan e ele fez um spot que inclusive eu coloquei no meu repertório, eu guardo ele com o maior carinho, que quando peguei o texto, era eu e uma locutora sobre uma promoção da Mastercard. Então, eu chegava na lanchonete, oi, por favor, eu queria tal sanduíche. Ela, assim, eu não acredito, fala isso outra vez. Não, eu quero essa promoção Mastercard Maestro. Ela, não acredito, você é aquela voz do comercial, né? Eu falava, assim, então fala não tem preço para mim. Esse era o texto do comercial, eu achei lindo. Liguei pro Duda, falei, cara, não quero nem cobrar esse comercial, isso para mim é uma homenagem. Ele falou, mas aceite como homenagem. Ele falou, mas cobra sim, viu? Eu falei, tá bom. Você faz dublagem, faz narrações, você já falou por cima? Assim, alguma dublagem, já dublei alguns comerciais, mas, cara, é muito difícil. O dublador brasileiro é fantástico, é o melhor do mundo. Eles são muito bons. Então, assim, quando eu assisto um filme, ou assistia, né, deixa eu corrigir, eu assistia a um filme e falava, não, isso é fácil fazer, né? Imagina, tranquilo. Que nada! É uma dificuldade danada. Você vai ouvir depois, você fala como ficou falso. E o dublador brasileiro faz com maestria, faz super bem, né? Então, assim, não me atrevi. São atores, né? São fantásticos. Mas, assim, já dublei comercial, já fiz uma participação num filme como dublador também, mas era um locutor da Fox, inclusive, que era a personagem do filme. E o locutor da Fox. No papel sou eu também, era o locutor no papel do locutor, né? Mas gravo muitos documentários, esses voice-overs para Discovery Channel ou para canais de assinatura, contando histórias ou falando de tubarões, né? Que é uma coisa que eu adoro, inclusive. Eu falei que eu queria ser biólogo com ênfase em biologia marinha. Aí quando dá um documentário sobre o tubarão, então eu faço até de graça. Viagem ao fundo do mar. Edinho, eu ficaria com você mais uma hora ou mais um almoço, seja lá o que fosse, conversando sobre rádio. Nós vamos ainda ter essa oportunidade, mas hoje o nosso horário chegou ao fim e eu quero agradecer de coração a sua participação. Olha, já passou uma hora. Tá vendo? Quando a conversa é boa, não parece, né, Luiz? Que legal. Felizmente. Quando a conversa é boa, não parece que o tempo passa. Que ótimo. A gente vai voltar a conversar, se Deus quiser. Obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência. E o pessoal da agência do Mastercard, Edinho está à disposição aí. Sim. Só lembrar dele, né? Ajuda. Obrigado. Luiz, uma honra, um prazer imenso falar contigo. E vamos esperar passar esse perrengue. Tomara que quando isso estiver no ar, esse perrengue da pandemia já tenha passado, nós já nos encontramos então, tá? Você já está convidado para um evento que eu fiz alguns anos passados e depois parei por motivos que não vêm ao caso, chama-se Celebrar a Vida, segunda edição. Você já está convidado, nós vamos unir todos os grandes amigos e aí vamos abrir para o público em geral, para que a gente possa conversar, se confraternizar, se abraçar e se beijar se necessário. Obrigado por você estar com a gente e até breve. Tchau, tchau. Edinho Moreno encantou-nos com a sua maravilhosa voz, uma das grandes vozes do Brasil, e como nós já esticamos um pouquinho mais do tempo, eu também vou me mandar um abraço. Você que ficou na sintonia até agora, nosso muito obrigado.